Para a gente sempre é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Seguimos firmes lá no Ceará, tanto no sertão, no avanço da plantação de igrejas naquela região, capacitação dos obreiros, bem como em Fortaleza. Graças a Deus, Deus tem derramado ricas bênçãos lá no nosso meio e a gente tem crescido aí com a graça de Deus. Passamos por lutas, dificuldades, mas entendemos que elas não vêm para nos derrubar, mas nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém? Muito bom, de verdade, estar aqui com vocês. Eu vim com uma palavra preparada de Fortaleza para compartilhar aqui com os irmãos, mas Deus, acredito que colocou uma outra direção no meu coração para eu compartilhar uma outra palavra muito específica que está fervendo no meu coração para compartilhar com vocês. Já eu vou ler o texto bíblico, mas quero começar dizendo que cada dia eu tenho percebido muitas situações, muitas coisas que competem a nós e não a Deus. Existem situações naturais na nossa vida que nós temos que fazer. Nós fazemos e nós colhemos. Eu acredito que muitas coisas não estão na gaveta do se Deus quiser, mas estão na gaveta se eu fizer ou se eu não fizer. Porque o querer de Deus, a parte de Deus, Ele sempre está fazendo. Deus é sempre bom, Deus é sempre generoso, Deus é sempre fiel e Deus nunca é omisso. Ele sempre faz o que tem que ser feito na parte dele. Mas existe uma parte que Deus espera de nós. Então tem uma máxima que eu aplico na minha vida e compartilho com os irmãos, que diz assim: Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. E isso tem muitas implicações, muitos desdobramentos na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. E eu acredito que a não compreensão dessa verdade, de que existe uma parte que é nossa responsabilidade, que compete a nós, traz muitos prejuízos para a nossa vida individual e para a nossa vida comunitária como igreja. Deixa eu ilustrar aqui de uma maneira um pouco mais concreta, para que a gente vá sentando essa ideia. Se um crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem a graça de Deus favorecendo ele dia após dia, só comer fritura, gordura, todos os dias, e um ímpio que não conhece a Jesus, tem uma alimentação saudável, de fruta, de verdura, quem que vai gozar mais de saúde física? Muito provavelmente o ímpio. Se um crente em Cristo Jesus comprar coisas que não pode pagar, usar um crédito que ele não vai poder suprir depois, pedir dinheiro emprestado sempre, não tiver uma organização financeira, um orçamento, e o ímpio é organizado financeiramente, trabalhador, responsável, quem que vai ter mais sucesso financeiro? Muito provavelmente o ímpio. Mas por que o ímpio, sem ter esse favor direto de Deus, como o crente tem, pode se encontrar com mais saúde, com uma situação financeira melhor, e aqui a gente poderia ir para o casamento, para o relacionamento com os filhos, para o bem-estar emocional e até mesmo, por incrível que pareça, a alegria de viver. Por que o ímpio ele pode estar num nível elevado diante de uma pessoa que tem Deus, que tem a salvação, que tem o Espírito Santo? Porque, queridos, existe uma parte essencial, significativa da nossa vida,
que Deus espera de nós, que está no ambiente do natural, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós colhemos. Esse semestre eu vivenciei uma situação interessante, que não é tão rara, mas essa me marcou bastante. Um irmão me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse assim: tem um copinho d'água? Tem? Eu posso até pegar aqui, mas só para parar, porque hoje eu esqueci minha garrafinha. E aí esse irmão me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: pastor, ore por mim, porque cortaram a água da minha casa. E eu disse: foi mesmo, irmão? Foi. E o que foi que aconteceu? Não, pastor, é porque eu deixei acumular 3 papéis de água, pensando que no terceiro eu ia pagar, mas eles cortaram a minha água. E, irmão, você estava sem poder pagar? Não, é porque eu planejei dessa maneira mesmo. E aí eu fiquei pensando: rapaz, o que eu vou orar para Deus? O que eu vou... Porque assim, se fosse só aquela oração pastoral automática, Senhor, abençoe esse irmão, provê água, mas eu fiquei pensando assim: o que eu vou pedir para Deus? Para Deus ir lá, ligar a água que ele não pagou? Aí assim, o máximo que eu consegui orar foi para Deus dar juízo para o irmão. Entendeu? Foi o limite da minha fé. Senhor, obrigado, querida. Obrigado. O limite da minha fé foi pedir juízo para aquele irmão, queridos. Porque se ele não paga água, principalmente numa situação em que ele pode pagar água, mas por irresponsabilidade não pagou, eu não vejo muita ação de Deus aí para mudar essa situação. Eu vejo que ele tem que se responsabilizar e agir de maneira diferente. Mas se por um lado tem uma ação nossa que compete a nós, que Deus espera de nós, e que Deus tem uma expectativa que a vida de Cristo que está em nós vá orientando esses comportamentos naturais no trânsito, na alimentação, no sono, na atenção com os filhos, no relacionamento conjugal, na disciplina, no trabalho. Deus tem uma expectativa que a vida de Jesus que está em nós oriente essas questões mais ordinárias do nosso dia a dia. Porque a Bíblia fala que nas coisas mais básicas e elementares nós devemos pensar na glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Pagar uma conta em dia, dever apenas o amor, trabalhar como para o Senhor e não para os homens, ser pontual em um compromisso acordado, dirigir de uma maneira responsável, dar atenção para o filho, gerenciar as palavras que estão sendo comunicadas para aqueles que você teve a incumbência dada por Deus de educar, de criar, de amar, ter tempo de qualidade no casamento. Deus espera, Deus nos encoraja, Deus nos abençoa, nos empodera para que a vida de Cristo em nós traga uma transformação nessas áreas do nosso dia a dia. Tem uma ministração que eu já preguei, que fala exatamente dessas áreas que geralmente a pregação não toca. São áreas que passam batidas, mas que eu tenho certeza, à luz da palavra de Deus, que o Senhor quer tocar nas nossas vidas, que Deus quer tocar. Mas se existe essa realidade natural, que é nossa responsabilidade, existe também uma parte sobrenatural, que precisa claramente da ação de Deus. Existe um ambiente em que, se Deus não tocar, não acontece. Se Deus não fizer, por mais que o homem se esforce, por mais que o homem busque, não vai mudar. É o ambiente sobrenatural. É o ambiente onde Deus, Ele diz assim: ei, aqui é comigo. A partir daqui, sou eu que faço.
A partir daqui sou eu que gerencio. Eu dei muitas coisas, homem, mulher, para você gerenciar, mas existe um ambiente que eu gerencio, um ambiente sobrenatural, e que você precisa me acessar, você precisa me buscar. E o que eu quero compartilhar nessa manhã com os irmãos é que nessa realidade natural que compete a mim e a você, que é nossa responsabilidade, tem um elo com esse ambiente sobrenatural que compete a Deus, que é diretamente a ação de Deus, que é diretamente poder de Deus. Existe um elo que liga o natural com o sobrenatural. E esse elo se chama fé. No natural, dentro das nossas competências humanas, dentro daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós podemos ativar a nossa fé, acionar a nossa fé, usar a nossa fé, e no uso dela nós ligamos o sobrenatural de Deus, ativamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. É Deus quem faz, mas Deus faz na plataforma da nossa fé. Deus age na plataforma da nossa fé. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu vou citar alguns textos bíblicos, mas eu quero fazer uma leitura base em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou pedir, se possível, mais R$1 de água, porque eu bebo muita água. Aqui só vai dar para o começo. Pega logo 2, irmã. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 17. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Ou ficou muito filosófico? Deu para entender essa primeira parte? Sim ou não? Cutuca quem está do seu lado e diz assim: fica tranquilo, está tudo certo, glória a Deus. 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo 17, a partir do versículo 32. Você que já abriu aí, deve ter batido o olho e visto uma história muito conhecida de todos nós, ou da maioria, que é a história de Davi e Golias. Essa história é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, até mesmo quem não faz parte do ambiente de igreja, do ambiente cristão, conhece essa história, porque já fizeram um filme, falado até nas escolas. Mas mesmo ela sendo muito conhecida, eu acredito que Deus vai trazer algo novo para o teu coração nessa manhã. Deus vai trazer uma palavra renovada para o teu coração nessa manhã. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é maravilhosa, ela é renovada e ela sempre fala aos nossos corações. Então, vou fazer a leitura do texto bíblico, a partir do versículo 32. Eu não vou ler toda a passagem para otimizar o tempo, mas eu vou ler aqui alguns versículos com vocês. Estou aqui na versão NVT. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Oh, glória, aleluia. Muito obrigado, meu amado, viu? Louvado seja Deus. Então vamos lá. De novo, Davi. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso.
pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: está bem, vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Versículo 44, vou aqui pular alguns versículos. Versículo 44, o filisteu fala assim: venha cá, e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens. Berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Amém. Nós vamos ficar nesses versículos e eu quero orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu dependo de Ti para a eficácia dessa palavra. Eu te peço que com a ação do Teu Espírito Santo, o Senhor mova cada coração que está aqui nessa manhã, cada vida, cada pessoa, talvez alguém que chegou aqui desanimado, alguém que chegou aqui abatido, ou mesmo aqueles que estão alegres, todos precisam andar na fé, porque sem fé é impossível te agradar. E que nessa manhã a nossa fé seja fortalecida, seja encorajada, seja direcionada, seja ativada, avivada em nome de Jesus por meio da Tua palavra. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, e que toda honra, toda glória seja dedicada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, olha só. A história que muitos aqui conhecem é que havia um inimigo do povo de Deus, ameaçando o povo de Deus e desafiando o povo de Deus. O nome dele era Golias, um homem de alta estatura, um gigante, muito forte, acostumado em batalhas, mas ali ele estava numa situação inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, e ele desafiava alguém do povo de Deus para lutar com ele. E ali ele fazia chacota, ali ele tirava sarro, ele provocava, e ninguém se levantou para enfrentar aquele homem. E quando eu falo ninguém se levantou para enfrentar aquele homem, aquele povo de Israel sabia os feitos milagrosos de Deus. Desde cedo eles eram ensinados que Deus libertou o povo de Israel das mãos do faraó no Egito, que Deus, por meio de Moisés, abriu o Mar Vermelho, que Deus deu muitas vitórias ao povo, por meio de Josué, as muralhas de Jericó caíram com um efeito sobrenatural de Deus, que havia uma nuvem que acompanhava o povo durante o dia, que havia uma coluna de fogo que acompanhava o povo à noite. Eles sabiam que Deus, de maneira sobrenatural, trouxe água de uma rocha. Eles sabiam que Deus, todos os dias, providenciava maná do céu para alimentar o povo. E muitas outras histórias eles sabiam de maneira ainda mais fresca do que nós, porque era próximo ao período deles. E eles ouviam desde criança, aquelas histórias estavam no coração deles. Aquelas histórias tinham da parte deles uma validação, de dizer assim: eu acredito que Deus é o Deus do impossível, eu acredito que Deus é um Deus que pode enfrentar os nossos inimigos e nos dar vitória. Porém, ninguém colocou a fé em ação. Ninguém canalizou esse conjunto de informações e de histórias do poder de Deus para dizer assim: já que Deus fez tudo isso e agora é uma briga com Deus, eu posso ir no nome desse Deus que Ele vai me dar vitória. Ninguém teve essa coragem. E aí Davi, que nem estava no campo de batalha, mas foi para lá por uma questão circunstancial, levar comida para os seus irmãos. Quando ele se deparou com aquela situação, que todos viam,
quando ele se deparou com aquela circunstância que as pessoas já estavam vivendo aproximadamente 40 dias, algo diferente aconteceu da parte de Davi. Ele disse assim: ei, ele era um jovem, não muito forte, não experiente em campo de batalha, mas ele disse o seguinte: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Pode deixar que eu vou lá, fica tranquilo. Então, a resposta de Davi diante da situação foi uma resposta totalmente diferente. A reação de Davi diante da mesma situação foi totalmente diferente. E nos nossos dias nós contemplamos isso. Num ambiente familiar, diante de uma enfermidade, diante de um filho que está dando algum tipo de problema, numa situação da igreja. Existem aqueles que olham para os gigantes, olham para as situações adversas, que sabem que é do interesse de Deus, mas que se acovardam e que não se prontificam a enfrentar o gigante que está diante. E existe aquele que diz assim: pode ficar tranquilo, que eu vou enfrentar. E eu sei quem está comigo. Quando Davi, no ambiente natural, colocou a sua fé em ação, Deus usou Davi e Deus deu vitória para Davi. Queridos, eu não tenho dúvida, se outra pessoa no exército de Israel tivesse se levantado e tivesse feito a mesma coisa que Davi fez, talvez um soldado que não tivesse muita hierarquia lá, alguém que não fosse conhecido, alguém que não fosse respeitado, dissesse assim: ei, quem é esse incircunciso aí? Quem é essa ameaça aí para ficar afrontando o povo de Deus e o próprio Deus? Eu vou lá, porque eu sei tudo que Deus fez e eu sei que Deus vai nos dar vitória. Qualquer um, o Pedro, o Tiago, o Bartolomeu, qualquer um naquele exército que tivesse se levantado, essa fé, movida numa ação humana, atrairia o favor de Deus para conceder a vitória. Como nenhum se levantou, Davi foi lá e foi ele que teve o seu nome registrado nesse grande acontecimento do povo de Deus. E aí, queridos, o que eu vejo aqui nessa história é uma conexão do natural com o sobrenatural, que é linkado pela fé. Um homem de Deus que acredita verdadeiramente em Deus, não só numa perspectiva intelectual, de informação, mas numa perspectiva de coração, de mentalidade, de convicção de fé, que crê que Deus vai fazer, que crê que Deus vai agir, que crê que Deus vai abençoar, que crê que Deus vai dar vitória, que crê que Deus vai fazer um milagre, e que eu devo colocar ali a minha vida à disposição. Foi assim com Davi, e o desfecho dessa história, como nós sabemos, é que ele fala para o gigante que não vai contra ele com espada nem com lança, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos, mas ele vai. Observa que ir em nome do Senhor dos Exércitos aqui não é ficar orando, não é ficar lá no campo de batalha dizendo assim: Senhor, derrota esse gigante. Ô Senhor, está vendo aí esse gigante, derrota ele. Não, aqui é ir, agir, se dispor, ousar. E o texto bíblico fala que Davi foi correndo em direção ao gigante. Lá no coração dele tinha uma convicção: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas na prática, Davi foi correndo e atirou uma pedra contra aquele gigante. É a fé prática, a fé agindo. E essa fé que age, agrada o coração de Deus e atrai o favor de Deus para as nossas vidas. É assim com a igreja, é assim com a minha vida, é assim com a sua vida. Tem uma outra história registrada lá em Números, capítulo 13, que é a história dos 12 espias. E essa história fala que Deus tinha dito assim para Israel: olha, eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Ela é de vocês. Estou abençoando vocês com ela. Estrategicamente, o povo mandou 12 espias para averiguarem a terra, perceber como eram os inimigos, se aquela terra tinha frutos muito bons. Foram lá para avistar a terra. Quando esses 12 espias foram olhar a terra, 10 se acovardaram tremendamente. Deus já tinha falado que ia dar a terra para eles, mas 10 dos 12 se acovardaram.
E disseram assim, realmente a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, tem frutos tremendos, tem aquilo que Deus falou, a terra que mana leite e mel, mas o inimigo é muito forte, diante deles nós somos como gafanhotos. Então eles se perceberam como gafanhotos naquela circunstância. E 2, disseram assim, nós podemos ir, nós podemos avançar, nós podemos conquistar, porque Deus nos deu a vitória. Querido, a situação era a mesma, a circunstância externa era a mesma, mas a fé era diferente no coração dos 12. 10 cancelaram a fé, mesmo tendo toda a informação do que Deus já fez. 10 não agiram com fé, e Deus ficou indignado com esses 10. Eles morreram, eles sofreram, eles penaram por conta dessa incredulidade, juntamente com eles o povo de Israel. Esses 2 que acreditaram, que creram, que confiaram no Senhor, tiveram o favor de Deus. Meu amado, não é que os 2 eram mais fortes, não é que os 2 eram mais inteligentes, não é que os 2 eram mais bonitos, é porque os 2 ativaram a fé em Deus. E Deus se agrada que a gente viva pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Os nossos olhos naturais não contemplam a fé. Os nossos olhos naturais contemplam a circunstância. Mas nós somos convidados a andar por fé, do começo ao fim. Não andar por circunstância, mas andar por fé. Porque a fé vê aquilo que os olhos naturais não veem. A fé vê aquilo que Deus vê. A fé vê aquilo que Deus vai fazer. E fala no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. Aí talvez os 12 diziam assim, eu creio em Deus. Mas será que cria mesmo? Porque na hora da adversidade é que nós experimentamos a nossa fé. É que a nossa fé é provada para ver a qualidade dela. E quando você crer que Deus existe e que Ele se torna recompensador de quem o busca, de quem faz a sua vontade, você vai agir pela fé, mesmo que a circunstância aponte um caminho contrário. Foi o que aconteceu com os espias. Uma outra história interessante se encontra em Êxodo, quando o povo está sendo liberto do Egito. A uma distância estava o exército do faraó, que humanamente falando não dava para ser combatido, e do outro lado havia um mar, que não poderia ser ultrapassado. E o povo começa a se queixar e a murmurar contra Moisés, dizendo assim, Moisés, por que você nos tirou do sossego? Era melhor a gente ser escravo lá no Egito, era melhor a gente estar lá do que estar sofrendo essa situação agora. Vamos nos render, vamos voltar ao Egito. O povo já tinha visto muitos milagres de Deus, mas não tinha uma fé ativa. E Deus queria ensinar o povo assim como quer nos ensinar hoje. E aí Moisés começa a clamar a Deus, e Deus, sabe o que Deus fala para Moisés, queridos? Lá em Êxodo capítulo 14, 10, Deus diz assim, ei Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche e coloque a sua vara aí no mar, que ele vai se abrir. Queridos, que passagem forte. Porque é Deus dizendo, para de clamar, para de pedir para mim. Eu vou fazer a minha parte, faz a tua. E quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós precisamos ouvir isso de Deus. Ei, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. O meu Espírito Santo vai agir, vai curar, vai salvar. Parem de pedir a mim, vão lá e façam. Manda o povo marchar,
coloca a vara no mar, vão para as ruas pregar, chamem as pessoas, imponham as mãos, orem por cura. Eu vou fazer, Deus sempre faz a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, ativando a nossa fé. A mulher que não tem o nome dela na Bíblia, mas que ela sofria de uma hemorragia há muito tempo. Eu não sei quantos anos, não lembro ao certo. Vocês lembram quantos anos? 12? 12. A minha sogra, ela sempre fala dessa história. A gente está, tipo assim, com uma dor, com alguma coisa, aí ela sempre lembra. Dor é a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Se tiver com uma dor no dente, eu estou uma semana com dor de barriga. E a mulher que passou 12 anos, ela sempre lembra. 12 anos, e ela disse assim, se eu somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E não foi Deus que falou com ela, foi ela que falou com ela mesma. Ela ativou a fé dela e disse assim, olha, se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Ela exerceu fé. E ela foi lá com toda a convicção e tocou. E quando ela tocou, o que foi que aconteceu? Ela foi curada. E Jesus, quando foi dialogar com aquela mulher, como em muitos milagres, ele diz assim, olha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Jesus nem disse assim, eu te curei, apesar de que o poder veio dele. Mas Jesus disse assim, a tua fé te curou. E se você for olhar os evangelhos, o registro da passagem de Jesus aqui entre nós, a grande maioria dos milagres, Jesus atribui à fé o motivo da cura, o motivo do milagre, claro, essa fé entrando em contato com ele, com o poder dele. A igreja, em Atos, logo no início da igreja, orava por Pedro, porque Tiago, um dos discípulos, tinha acabado de ser degolado, morto, e Pedro estava preso, já com a sentença marcada. E a igreja orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, abençoa Pedro, dá livramento e tudo mais. E de repente vai um anjo lá na prisão. E chama Pedro. Pedro estava dormindo, ele chama Pedro e diz assim, ei, levanta. Aí soltou as correntes, Pedro pensou que estava numa visão, conduziu Pedro para fora de uma maneira sobrenatural, milagrosa. Pedro pensou que estava numa visão e não numa realidade, e quando já fora da cadeia, da prisão, Pedro caiu em si e se deu conta que Deus o havia libertado. E aí ele foi lá para casa, que a igreja estava orando. E bate na porta, e uma irmã lá, que eu esqueci o nome agora, identifica a voz de Pedro. Tão animada, tão empolgada, nem abre a porta para Pedro e vai falar para os irmãos, ei, Pedro está lá fora. E a igreja que estava orando por Pedro, assim, está louca. Está louca. Tomou o Gardenal hoje não, irmã? Você está louca. Pedro está preso, como é que ele está lá fora? E ela repetiu, e as pessoas, não pode. Quando finalmente Pedro entrou. Queridos, muitas vezes nós estamos orando por algo que Deus já está fazendo, está na nossa porta, mas a nossa incredulidade não nos permite ver. Porque a parte de Deus sempre Ele faz. A nossa parte, que muitas vezes nós negligenciamos. Então tem coisas na nossa vida que só serão vivenciadas na fé. Você precisa crer para ver desafios de Deus em tua vida. E amados, eu estava orando por esse tempo que eu ia ter aqui com vocês, e essa palavra veio muito específica ao meu coração. E eu creio que essa é uma palavra para a igreja aqui. Que vocês, Igreja Evangélica Congregacional no Ipiranga, estão sendo convocados por Deus a andar por fé em outra dimensão.
a não ficar olhando para o campo de batalha e talvez, Senhor, derrota aquele gigante, Senhor, traz isso aqui para a nossa igreja, abençoe isso aqui, mas ir lá e dizer assim, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou. A não ir olhar para uma terra e enxergar um monte de dificuldade e ficar difamando a terra, tirando a boa fama daquilo que Deus já abençoou. E usando muitas vezes uma visão incrédula e uma boca que não está abençoando para desencorajar os irmãos. Mas olhar para essa terra abençoada, para a visão que Deus tem dado para essa igreja e dizer, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Queridos, Deus tem nos chamado a andar por fé. Deus quer que a igreja se levante em fé. E nós observamos aqui em todas essas passagens que a fé, ela se materializa numa atitude. A fé, ela incorpora uma ação. A fé, ela começa na oração, mas ela continua na ação humana, natural, que vai atrair o sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar aqui um evento na minha vida, eu tenho vivido muitos desafios de fé. Eu tenho tido uma caminhada de fé impressionante. Realmente, alguns desafios que, humanamente falando, não são bem digeridos, mas se no natural eu ativar minha fé para contemplar o sobrenatural, as coisas são percebidas. As coisas são vivenciadas de uma maneira maravilhosa. E lembremos, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava em Fortaleza e Deus colocou no meu coração, num retiro que eu fui, um retiro de busca de Deus, de oração, de ser ministrado, que eu deveria dar o meu carro para um outro irmão. E eu só tinha aquele carro e não tinha condições de comprar outro. E quando Deus falou ao meu coração, eu não tive dúvida de que era Deus falando. 1000 perguntas vieram à minha cabeça, menos é Deus ou não é Deus? Eu tinha certeza que era Deus. Como que eu vou fazer? Como que eu vou andar? Meu trabalho é talvez uma das principais ferramentas de trabalho. Vou para um lado, vou para o outro, vou para o interior. Não tenho dinheiro para comprar outro, a igreja não tem condições de me dar outro. Aquilo estava no meu coração. Eu não sabia quando, mas eu sabia que aquele carro ia ser dado para outra pessoa. Não ia ser vendido, não ia ser trocado, não ia ser negociado. Interessante, essa outra pessoa tinha um carro. Mais simples, mas tinha um carro já. E a palavra foi clara que não era para trocar, não era para pegar o outro, era para dar o carro. E eu não sabia quando. Quando foi no último dia desse retiro, Deus falou assim comigo claramente, quando você voltar, esse carro já não é mais seu. Foi claro. Cheguei da viagem à noite, nessa época eu ainda morava com os meus pais, compartilhei com eles o que Deus tinha falado ao meu coração. De noite cheguei, dormi, no outro dia de manhã fui entregar o carro. Quando eu cheguei lá nessa casa, que eu fui entregar o carro, a mulher, a esposa, a irmã, tinha sonhado um dia antes que alguém deixaria um carro lá para eles. Estava lá num choro assim, copioso, porque Deus falou numa noite, na outra já se cumpriu. E eu fui lá, voltei de ônibus, estava até chovendo esse dia, sem nenhuma garantia, sem nada. E interessante que os meus pais, que concordaram 100% quando eu falei com eles na noite, quando eu voltei, eles disseram assim, meu filho, você pensou bem nisso? E aí eles começaram a discordar. Eu entendi que Deus, de maneira poderosa ali, anestesiou a mente dos meus pais, porque eles não iam entender aquilo racionalmente. Para naquele momento eles liberarem, porque sem a bênção deles seria muito difícil eu fazer, apesar de que o carro era meu, mas eu estava na casa deles. Mas eles abençoaram quando já estava feito. E foi fé, porque eu não tinha explicação, eu não tinha razão, eu não tinha algo assim para dizer, não, mas daqui a um mês e tal. E passei um bom tempo
alguns meses sem carro e Deus me abençoou de várias maneiras. Um irmão me emprestou o carro, outro dia eu pegava um ônibus, pegava um Uber, ia de ônibus para o interior, tive muitas experiências com Deus nessa vivência. E aprove a Deus que depois, em determinado momento da minha história, eu podia comprar qualquer carro, exceto esses, né, esticados aí. Mas qualquer carro do nosso cotidiano eu poderia comprar, numa situação em que Deus me colocou. Quando Deus falou para eu entregar o carro, Ele não tinha essa garantia, não tinha essa promessa. Mas, queridos, hoje, olhando para aquela situação, eu vejo que o maior benefício não foi o carro que foi dado para o irmão, porque o carro, depois de uns anos, ele começa a deteriorar. O maior benefício foi o meu coração aprendendo a andar em fé. Porque quando nós andamos em fé, nós andamos agradando a Deus. E nós atraímos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu sou muito organizado financeiramente. Muito organizado. Eu sei cada centavo que entra e que sai lá de casa. A gente tem inclusive um aplicativo que eu recomendo para os irmãos, é o Mobilis, que é muito legal para você organizar suas finanças. Sou muito organizado financeiramente, eu sei quanto entra, quanto sai, o orçamento de tudo, com o que nós podemos gastar com tudo. Mas tem um componente lá no meu orçamento que abençoa tanto o meu coração, que é a fé. Que é a dependência de Deus, a convicção de que Deus me sustenta. Então, diante de grandes desafios ou diante de situações ordinárias do dia a dia, a fé está em ação. E Deus, eu tenho convicção, colocou essa palavra no meu coração para eu compartilhar com vocês. Então, que você responda em fé a essa palavra. Você sabe dos desafios dessa igreja. Você sabe dos desafios da sua vida. E Deus está te chamando a andar por fé. Deus está te chamando a agir em fé. E você é responsável por isso. Não fique clamando muito a Deus por algumas coisas que você tem que fazer. Porque Ele vai dizer, ei, para de clamar a mim. Começa a marchar e coloca a tua vara no mar que Ele vai se abrir. Amém, queridos? Que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.